Boa noite. Oh, gostei. Boa noite. Oh, é bom demais assim, não é? Meu nome é Wellington. Eu sempre digo que o Espiritismo, ele não é para mortos, é para vivos. Eu digo isso até para provocar, porque muitas vezes nós somos tentados a pensar na doutrina dos espíritos sempre na dimensão do pós-morte, esperando o juízo final que cada um terá a seu tempo e a seu modo, né? E a doutrina, para mim, ela se reveste de uma praticidade do dia a dia. Então, falar sobre o Espiritismo ou para irmãos espíritas, sempre sou movido por esse sentimento da praticidade, do dia a dia, da vida real, do acordar cedo, das relações de casa, das relações de família, das relações de vizinhança, de trabalho, na rua, no carro, no trânsito, né? Porque nós não somos espíritas, como nenhuma outra religião séria. A gente não é somente dentro dos muros do imóvel que congregamos. Os muros, né? O nosso verdadeiro campo de vida, a nossa verdadeira seara que Jesus, nosso irmão, nos convida é no mundo, né? Não é fechado, não é enclausurado. Eu quero fazer primeiro, fazer um pedido a vocês. Eu vou deixar esse celular aqui ligado no alarme, porque, como dizia a minha mãe, que já desencarnou, eu falo mais que o homem da cobra. Os que são jovens há mais tempo sabem o que é isso, né? Então sempre tenho que me policiar. E o segundo ponto que eu desejo falar para vocês é que pode ser que em dado momento eu diga algo que não faça sentido. Pode ser que eu tenha me perdido também, aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Mas pode ser que não seja para vocês, seja para mim. Essa é uma grande vantagem quando a gente não vem fazer palestra, vem conversar sobre tema. Qualquer tema. É quando você se prepara, você reflete, você vai desenvolver o tema. Muitas vezes a gente se depara com determinadas reflexões, verdades que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir. Então, se Divaldo, certa feita, Joana de Ângeles disse, depois de uma palestra do Divaldo, Divaldo, tudo aquilo que você disse era para você, viu? Se Divaldo, que é Divaldo, precisou dizer coisas para ouvir, quanto mais eu, né? Que estou longe e muito de Divaldo. Sobre o Evangelho, é sempre um recorte que a gente pode fazer, é um tema extremamente amplo, né? E eu não venho falar para vocês sobre o Evangelho em si. Eu venho falar sobre a prática do Evangelho no dia a dia. E foi o tema que me veio à mente, que é o Evangelho no dia a dia. De novo, que é o meu sentimento dessa praticidade. Tem um recorte, um desenhozinho, não sei se todos conhecem, mas com certeza a maioria, do Charlie Brown e do Snoopy. Quem conhece aqui, por favor? Pronto. Como eu disse, né, o Espiritismo é para vivos, então a gente tem que movimentar, né? Até porque a gente sabe que no outro plano tem mais vivos do que aqui, né? Então, e que é só passagem. E há uma tirinha em que o Snoopy, que é um cachorrinho, um beagle, que ele está sentado com o Charlie Brown, que é um menino muito pesado, né? O Charlie Brown, ele tem uma visão muito pessimista da vida, sempre é muito carregada a fala dele. E os dois olhando para um lago. E o Charlie Brown tem uma sacada. Aí vira para o Snoopy e diz assim: Snoopy, você já imaginou que um dia nós morreremos? Alguém já pensou sobre isso? Um dia nós morreremos. O Snoopy, naquela mansidão de um beagle, olha para o Charlie Brown e disse: é verdade, mas nos demais
viveremos. Essa é uma brincadeira, né, um quadrinho de desenho animado que eu acho que é extremamente profundo para nós refletirmos. Que é mudar o foco nosso de uma vida que a gente sabe, pelo menos quem se considera espírita, ou que por curiosidade leia os livros da doutrina, da codificação, a gente tem uma certeza muito clara de que há uma continuidade desse plano da vida. Não é material, mas há uma continuidade. E que a gente tem que mudar o foco. Nós temos que sair do que há de vir para o que é, para o hoje, para o momento presente. Então é fundamental que a gente faça esse exercício de posicionamento ou de reposicionamento do nosso modelo mental. Há um psiquiatra, eu acho que é austríaco, criador da logoterapia, Viktor Frankl, tem aqui a indicação de livro, sugiro, quem puder ler, O Sentido da Vida, Viktor Frankl. E é bem interessante, porque ele fala justamente sobre essa necessidade que nós temos que ter de sempre buscar o presente, e não o que há de vir. Tanto é que ele adverte. Ele diz que a culpa, a melancolia, a tristeza é mais passado do que presente. E que o estresse, a angústia, a ansiedade é mais futuro do que presente. Provavelmente alguns de nós aqui, eu já passei por essa experiência de ter mais passado do que presente e muito mais futuro do que presente. Então é um convite que o Snoop faz para nós, que a gente foque aqui. Há um filme muito bonito, que eu também sugiro a vocês, se puderem assistir, chamado Somos Todos Iguais. É um filme de 2017, na Netflix ou no YouTube, caçando. É um filme cristão, norte-americano, não é doutrinário. Eu não vou dar um spoiler do filme, mas há um momento, um funeral, e um senhor, Denver, um morador de rua, um desabrigado, ele tem uma fala, né, em homenagem a uma irmã que desencarna. E ele diz o seguinte, que somos todos desabrigados à espera do retorno para a casa do Pai. Eu também acho extremamente profunda essa fala de Denver. Somos todos desabrigados à espera do retorno para a casa do Pai. E Jesus nos disse, né, a casa de meu Pai, né, tem muitas moradas, né? Também é um outro convite dentro dessa lógica do evangelho do nosso dia a dia, que a gente compreenda que nós somos desabrigados, estamos, de uma certa forma, a vagar, né, a sobreviver a cada instante em busca. O filme também nos traz uma mensagem muito boa, porque os desabrigados, quem já teve a oportunidade de ou passar pela situação do desabrigado, né, ou quem já esteve próximo numa ajuda, em um trabalho, convivendo com os desabrigados, há algo que é interessantíssimo que ocorre com pessoas em necessidade, que é a solidariedade. E ao percebermos que nós somos desabrigados, a gente passa a ter a necessidade de ser solidário com o outro. Porque eu preciso do outro e posso dar, mesmo que pouco, do que tenho para o outro. Né? Quando a gente tem a nossa casa, a gente só pensa na nossa casa. Quando a gente está desabrigado, é o céu que é o nosso teto. Né? E também essa reflexão é interessante, no meu ponto de vista, e nessa minha proposta com vocês, de nós nos compreendermos como desabrigados, porque reforça essa necessidade da irmandade, da proximidade, de um acolher o outro. E eu pergunto a vocês, o que é pregar o Evangelho que não seja uma atitude como esta?
No livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3º, no item 28, Allan Kardec tipifica 4 tipos de espíritas, né? Os exaltados, os imperfeitos, os exaltados. Esses 3 mais ou menos têm o mesmo perfil. E que muitas vezes nós nos colocamos desta forma. A gente é muito animado com a doutrina, né? Talvez seja até bacana dizer que é espírita. A gente quer ver as manifestações. Eu não consigo nem ver, nem ouvir. Eu, como muitos, com certeza, a gente é sensitivo. A gente sente, né, que tem alguma coisa ali próximo, né? A gente ouve uma fala que não é necessariamente da sua consciência. Só isso, mas eu não sou ostensivo. Mas esses irmãos, que eu posso me incluir neles, a gente até compreende a doutrina. A gente até racionaliza bem, né? Mas botar na prática não é fácil. Imagine quando você pega 6 horas da tarde, 6h30, um trânsito, né, congestionado. Quando você chega no trabalho e tem aquele rapaz, aquela moça que você não trava bem. Chega em casa, está cheio de problema, esposo, os filhos. Vamos convir, não é fácil ser espírita, né, com tudo isso, concordam? Não é. Mas aí o terceiro, aliás, é o 4º modelo, o 4º tipo, né, de espírita, que são os espíritas cristãos. Que são aqueles que buscam não somente compreender, mas, acima de tudo, vivenciar a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova. Todos nós aqui sabemos que cada um está em um nível de evolução distinto do outro, né? Cada um está num plano reencarnatório distinto também. Cada um de nós tem as nossas expiações e as provas que definimos quando viemos, e temos as provas que nós optamos pelas nossas escolhas neste plano material. Porque nem tudo vem do além. Tem muita coisa que nos afeta que é fruto das nossas decisões do dia a dia aqui. Então, ser espírita cristão é praticar esse evangelho, é aceitar as consequências que advêm da prática. Aquele que abdica de determinadas companhias vai ter que assumir a consequência da provável diminuição de grupos de amigos. Aquele que vai ter que ser mais paciente no trânsito vai ter que ter um custo para ver como é que faz, reverte aquela força de raiva, de ódio, né? Aquele que tem problemas em casa de relacionamento, se quer ser um seguidor do Evangelho, vai ter que pensar em estratégias, vai ter que ter coragem de dizer os seus sentimentos. Então, sempre tem consequências. Ser um espírita cristão não é simplesmente calar. Há uma diferença, né, entre ser passivo e pacífico, não é? Devemos ser pacíficos, mas jamais passivos. Faço-me entender? Ok. O que é evangelizar? Evangelizar é levar para todo e qualquer local em que nós possamos essa boa mensagem, essa boa nova. Mas é só falar, é só propagar, palestrar, não é mesmo, né? Até porque muitas vezes o palestrante, até eu comentei com vocês no início, né? O palestrante é o que mais precisa ouvir aquilo que diz. Vocês não me conhecem, não sabem de onde venho, muito menos o meu íntimo, só eu sei. Então não é falar apenas, isso é o de menos, talvez seja o mais fácil, que é falar sobre, basta ler, estudar, esquematizar. Mas quem dá uma esmola, muitas vezes precisa muito mais do ato de caridade do que quem recebe. Concordam comigo? Né? Às vezes quem recebe é mais instrumento
da boa nova do que eu, que muitas vezes dou aquilo que me excede, né? Há uma historinha do Chico Xavier. Ele era um jovem ainda, trabalhava ao longo do dia, e na cidade dele um senhor deficiente visual, ele se acidentou, caiu de uma ponte e precisou de cuidados, de acompanhamento. Chico o abrigou num quarto, mas ele trabalhava pela manhã e à tarde, só podia cuidar desse nosso irmão, cego, esmoléu, à noite. Ele tomou então uma iniciativa, né? Chico era pacífico, mas não era passivo. Ele publicou em um jornal um pequeno anúncio pedindo alguma ajuda. Quem pudesse dispor de tempo para dividir com ele as tarefas de cuidar daquele irmão. E aparecem duas moças. Elas ficavam manhã e tarde, Chico trabalhava, à noite elas iam para o trabalho. E eram rendidas pelo Chico. Eram duas prostitutas. E à noite, quando se encontravam, faziam uma oração. Chico rendia as meninas, passava a noite cuidando. Quando era de manhã, elas chegavam, faziam uma outra oração. Chico ia para o trabalho e elas ficavam cuidando. Passado um mês, o nosso irmão já não precisava de tantos cuidados. Chico, portanto, decidiu conversar com as meninas e dispensá-las daquele esforço, daquela obrigação, né, do cuidado. E ao fazerem a última oração, as meninas viram para Chico e disse: Chico, depois desse tempo que nós passamos com você cuidando do Senhor, nós tomamos uma decisão. Nós refletimos sobre as nossas vidas e vamos para Belo Horizonte. Uma fez um curso de enfermagem e a outra costureira, corte e costura, algo assim. Para mim, essa história ela é bem ilustrativa, porque mostra que, por intermédio de um ato de caridade, Chico promoveu uma grande evangelização e levou uma grande boa nova na vida daquelas duas meninas. Não que elas estivessem perdidas, mas levou uma reflexão sobre o que elas estavam fazendo da vida delas. E o que mais elas poderiam fazer de bom na vida delas. Tomar um novo rumo. O Evangelho nos serve para isso, para uma reflexão e para uma retomada de caminho. Porque uma boa nova, que é só uma boa nova, qual é o impacto? O Evangelho tem que causar impacto. Concordam comigo? Porque senão fica notícia. O Evangelho ele tem que mexer, ele tem que mudar as estruturas. Alguns mais, outros menos. Porque senão fica aquela palestra de palavras bonitas, aquela fala que é agradável ouvir. Mas o que isso te move? Para onde você vai com o que você ouviu, leu ou refletiu? Se para nenhum canto, meu irmão, você perdeu tempo. Se você toma uma atitude e quer evangelizar e quer ser um pregador, né, da palavra, você precisa não só propagar, mas vivenciar. Dizem que a palavra mobiliza, mas quem é que arrasta? Muito bem. Não é que a gente queira ser o exemplo, mas ser uma referência. Porque senão ficam palavras vazias. Quem é também tão jovem quanto eu sabe do ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é? É um hipócrita, não é? É um túmulo caiado, como Jesus disse, né? Bonito por fora, podre, fétido por dentro. E por que a gente deve evangelizar? Eu estou sendo claro, pessoal?
Se não tiver, por gentileza, tá? Aqui é uma conversa, né? E por que evangelizar? É porque é uma obrigação? Eu não encaro desta forma. A gente deve evangelizar, ao meu ver, para que a gente possa levar as pessoas, aos irmãos, e para nós, uma palavra de esperança, de consolo. A doutrina espírita nos indica uma estratégia de solução de problemas. E quando você estiver achando que a sua vida não vale nada, o que é que você deve fazer? Vá para o campo da ajuda. Vá ser caridoso. Se engajem numa obra. Ah, mas é para poder ver a dor do outro e comparar com a minha? Não. É para a gente entender que a gente é muito rico de talentos. Cada um com o seu. E que deve botar em prática. Portanto, cada vida tem o seu extremo valor. Então, a gente levar consolo, esperança para os irmãos e para nós. Porque também nós somos beneficiados com a pregação do Evangelho que nós tomamos a iniciativa de fazer. E eu não falo em bônus hora, em créditos que a gente ganha para depois consumir. Não. Eu aprendi na doutrina que nós, e aí essa minha fala, peço que vocês relativizem, tá? Mas eu aprendi na doutrina que eu não sou responsável pela dor do outro. É nesse ponto que eu quero que vocês relativizem, porque pode ser que sim, né? Mas eu não necessariamente sou responsável pela dor do outro. Mas é de minha responsabilidade tentar atenuar a dor do outro. Eu tenho 2 filhos. Eles têm, igual a mim, livre-arbítrio. Há um momento, quando eles têm condição de maturidade por definir, eles vão ter que responder pelas consequências das atitudes dele. Eu não posso trazer para mim sempre o poder de decidir, as consequências das decisões. É com eles. Então eu não sou responsável pela dor do outro. Mas é minha obrigação como pai e irmão de tentar amenizar a dor. Animar o irmão na caminhada. Dar esperança com uma palavra, um exemplo, com silêncio, porque muitas vezes o silêncio é mais eloquente do que uma palestra de 1 hora. Então, esta é uma forma, ou é uma razão muito clara, pelo menos vejo, para nós abraçarmos o trabalho da evangelização. E volto a dizer, evangelizar no dia a dia, o café da manhã. Eu comento sempre que só existe família em café da manhã bonito em comercial de margarina. Vocês já viram o comercial de margarina? Coisa mais linda do mundo, não é? O marido feliz e satisfeito, uma mesa posta, ninguém sabe quem fez, não há louça para lavar. Eu não sei porque é que acontece na minha casa, porque todo dia que eu acordo tem louça para lavar, não entendo, tenho que perguntar ao plano espiritual. Os meninos já fardados e banho tomados, loucos para ir para a escola. É só mesmo em comercial de margarina. A vida não é assim. Pelo menos a minha não é assim. Então, estar preparado para vivenciar este evangelho é ter que encarar o que não é comercial de margarina, não é? No dia a dia. E há um exemplo que eu acho muito bonito e que exemplifica, de uma certa forma, esta razão de por que nós devemos evangelizar, a oração de São Francisco. Olha que São Francisco, ele não pede nada para ele. Ele não pede poderes. Ele não pede para acabar nada. Ele pede tão somente para ser o quê? Vocês lembram? Eu esqueci. Oi?
instrumento, né? Ele diz, onde houver ódio, que o Senhor leve, não, que eu leve o amor, porque eu sou instrumento. Onde houver ofensa, que o Senhor leve, não, é que eu leve o perdão. Onde houver trevas, que o Senhor, não, eu leve a luz. Esta oração, ela é lindíssima. A gente ouve Wagner cantando, se emociona, mas quando a gente começa a pegar a letra e se apoderar dessa letra, a gente vê que aqui é um convite claríssimo do exercício do Evangelho. Concordam comigo? Dá tempo ainda para discordar, tá? Nós estamos só na metade, eu acho, né? E quem é que eu evangelizo? A primeira resposta é muito óbvia, né? Quando a gente evangeliza, a gente está evangelizando para irmãos encarnados. Quando eu faço o evangelho do lar, eu estou fazendo isso para minha esposa, para os meus filhos, um vizinho, alguém da casa. Quando eu participo de uma determinada casa, ou não, de uma determinada igreja, ou não, e eu me coloco à disposição para ler a palavra, refletir sobre a palavra, produzir uma conversa e tal, eu estou falando para os irmãos encarnados. Mas nós sabemos também que a gente anda se acotovelando em outros irmãos, não é? Todo mundo sabe disso? Sim. Né? A gente também evangeliza os irmãos desencarnados. Certa feita, eu fui convidado para estar em uma casa e o irmão que me recebeu disse: Wellington, você desculpe, mas vai ter tão pouca gente lá. Eu disse: meu irmão, tem pouca gente que a gente está vendo, mas deve estar lotado, né? E quando eu comecei, eu comentei sobre isso. Olha, eu não vejo, né? E não ouço, mas eu tenho uma absoluta certeza que há muitos irmãos do plano espiritual conosco aqui. Eu devo ter trazido aí pelo menos uns tantos, né? E cada um também trouxe os seus. Fora os que vieram pedindo socorro nesta casa. Fora os que estão ali perambulando, tentando entrar, para ter um pouco de consolo, de sossego e paz moral. Quando eu pratico o bem, quando eu promovo o Evangelho, não é apenas para os encarnados, é para os desencarnados também, dos amigos, os irmãos do plano espiritual. Tenhamos isso muito claro, né? Eu também evangelizo com a minha palavra, com o meu exemplo, a sociedade. Hoje nós estamos em um momento tão difícil, não é? Um momento tão desafiador. Quem aqui se envolveu em discussão com a família pelo WhatsApp aí durante essa pandemia? Só eu, 2. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Estamos juntos. Só 2. Então que bom. Opa, 3, ou 4, 5. Não, vamos para. Daqui a pouco vai todo mundo. Vamos fazer uma ola, né? E às vezes eu me deparava me envolvendo em discussão infrutífera. E eu fico, rapaz, né? Como diz no popular, isso não é de Deus, né? Isso não é de Deus. Eu fomentando uma discussão sobre algo que pode até ser importante e relevante, mas o que é que agrega na nossa união familiar? Qual é o fruto? Qual é o bom impacto que nos gera? Nos move para onde? Para a união ou para a desarmonia, a separação? Quando eu pratico a boa nova, eu também acabo evangelizando os grupos sociais nos quais eu participo. E de novo, não é para nós sermos os santos, né? Até porque João Paulo II, dizem que esse pensamento é dele, mas eu já encontrei de outras referências,
Ele diz que santos são pecadores que insistem. Santos são pecadores que insistem. Insistem por quê? Porque caem, porque erram, porque têm pensamentos não tão nobres, mas eles insistem em continuar no caminho do bem. Então, buscando vivenciar e pregar o Evangelho, nós também evangelizamos os grupos sociais, a sociedade que a gente está inserido. Mas há um outro indivíduo que eu acho que a gente também toca, chega com a evangelização que a gente se propõe, que somos nós. Quando eu faço o bem ao outro, a lei do retorno, causa e efeito, retorna para mim. Cora Coralina, poetisa goiana, tem um pensamento que também acho muito bonito. Ela diz: feliz aquele que ensina o que sabe e que aprende com o que ensina. Olha que coisa mais dinâmica, né? Feliz aquele que ensina o que sabe e aprende com o que ensina, né? Então, ao pregar e vivenciar o Evangelho, nós também somos beneficiados com essa palavra. Me veio agora à mente, quem já passou por um processo de obsessão, simples, moderada ou mais hard, né? E que leu ou que estudou sobre, sabe perfeitamente que o início do processo de recuperação, o processo de obsessão, não está voltado para o nosso irmão obsessor, mas está em nós. Porque a proximidade, pela lei da atração, o irmão só faz o que faz conosco porque permitimos, pela fraqueza moral, pelos vícios que nós continuamos a nutrir, né? Então a gente sempre é um elemento beneficiado com a prática do bem. E de novo, não é por conta dos créditos, né? Não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Não é por conta dos créditos. É porque assim, levando a boa nova a quem precisa, né? E quem precisa a gente não sabe, não é? A gente não sabe. Não tem nada a ver com fator socioeconômico. Nós não sabemos quem precisa. É igual a bom dia. Você sabe quem precisa de um bom dia? Você só sabe quando dá um bom dia e a pessoa se alegra porque foi percebida com o seu bom dia. Eu posso evangelizar? É uma pergunta. Não só pode, como deve, né? A gente deve ter essa atitude do evangelizador como uma prática diária nossa. Eu acho que ficou muito claro nessa nossa conversa até aqui, né? E alguém pode perguntar assim, voltando, né? Mas Wellington, eu tenho medo de dar palestra, eu não gosto de falar em público. Quando eu menciono essa questão, eu lembro muito de minha mãe. A mãezinha, ela, quando a gente estava meio dodói, né, em casa, ela sempre fazia um chá. E eu lembro que minha mãe, na beira do fogão, ela era católica fervorosa. Eu era adolescente quando eu tive o primeiro contato com a doutrina, me afastei, voltei mais recentemente, trazido pela dor. E ela descobriu um livro, era o Livro dos Espíritos. E ela me deu uma chamada, porque era livros, na década de 90, livro era do demônio, era do diabo. Quem é jovem, tão jovem quanto eu, lembra disso, né? Era uma coisa meio, né? Era pecaminoso, né? Daí vocês veem qual era a relação dela com o Espiritismo, né?
Mas ela fazia o chazinho, né? Eu notava várias vezes ela fazendo algo que nós fazemos na doutrina, fluidificando a água. Como é que a gente fluidifica? Pensamentos. Como é que a gente dá um passe? Jogando energia. E ela mexendo o chazinho e fazia uma oração. E mentalizava o filho que ia ser curado com aquele chazinho que ela estava fazendo. Isso é uma ação de gerar o bem-estar, de levar conforto, esperança. É uma ação de evangelização. Meu irmão, você não sabe fazer chazinho, então? Não gosta de fluidificar? Tem medo dessas coisas de passe? Sei lá, de onde é que vem essa energia? Né? Você sabe fazer um café? Faça um café com amor e coloque à disposição dos irmãos que vão entrar para uma palestra. Você tem medo de fazer café porque queima? Você sabe varrer? Se prontifique. Faça uma limpeza. Preparar o ambiente de um local de trabalho é também propor ou propiciar conforto, bem-estar, ânimo, alegria para as pessoas. Concordam comigo ou não? Fiquem à vontade para discordar, tá, gente? Né? Então não há desculpas, não há por que a gente dizer que não pode promover o Evangelho. Não há desculpas, pelo menos penso eu, né? Não sou o senhor da verdade, mas não há desculpa para a gente dizer que não sabe o que fazer. É só nós pegarmos a parábola dos talentos. Aquele servo que guardou com medo do Senhor, julgando que não podia nada, que não tinha competência dos demais para produzirem os talentos recebidos, botou aonde? Enterrou. E quando chegou a hora do Senhor, vem, meu irmão, meu filho, e aí? Os talentos que eu lhe dei, de saber varrer, de saber fazer um cafezinho, supimpa, de falar para as pessoas, de fazer uma prece, de fluidificar, um passe, fora outros tantos talentos. Foi o que você fez. Talento para ser pai, independente se biológico ou não. O que você fez? Alguém já se perguntou? Deus, Pai amoroso, mas como todo pai amoroso, é um pai firme. Quem é pai aqui, por favor? Você deixa o seu filho persistir em um erro? Você o chama. E assim ele o faz conosco. E todo pai amoroso, como mãe amorosa, não compactua com a preguiça do filho. E quantas vezes nós somos preguiçosos? Não estou falando para vocês, porque todos vocês são trabalhadores de mão cheia, estou falando para mim. Quantas vezes nós somos preguiçosos? Eu participo de um grupo chamado GAD, Grupo de Apoio à Divulgação Espírita. E pela minha atividade profissional, por um bom tempo, trabalhei na área de eventos, ainda trabalho. Eu vou a casas espíritas, quando sou convidado, para conversar sobre a organização de eventos. Temos muita vontade, mas às vezes falta um pouco de tecnicidade, de organização, de planejamento. E em todas as casas que fui, um padrão único. E eu faço mesmo para poder causar estranheza, né? Quando eu chego e disse, olha, aqui vocês não têm problema de trabalhadores, porque toda vez que tem evento, todo mundo aparece, né? Aí, em geral, são 3 ou 4 que participam das reuniões, são esses 3 ou 4 que tocam todos os eventos da casa. Aí um olha para o outro, balança a cabeça e diz, não, Hélito, aqui não é assim. Somos só nós. E aí eu retomo a palavra e digo, que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que tem trabalho.
Que bom que tem trabalho. Porque quando tem trabalho é a oportunidade da gente colocar os talentos em funcionamento e é a oportunidade da gente recuperar algumas dívidas passadas ou presentes. E quando tem trabalho a gente faz o quê? A gente tende a direcionar o nosso comportamento e atitude. Eu, pelo menos, não renego trabalho. Portanto, todos nós aqui podemos ser evangelizadores. Fui claro? Tem algum preguiçoso aqui? Só para não ficar ninguém, né? Opa, né? Olha que mais na frente a gente vai ser chamado a... Né? E eu digo, porque tento fazer desta forma, que não basta apenas também a gente querer evangelizar. Né? A gente tem que se preparar para fazê-lo. Até porque a evangelização, como eu disse para vocês, não é apenas falar, propagar, é também, ou acima de tudo, vivenciar. E há quatro questões que a própria doutrina nos apresenta, isso não é um tiro do nada, mas 4 passos, ou 4 cuidados que nós devemos ter nesse processo de ir à seara, de ir ao mundo e falar sobre a boa nova que o nosso irmão, quando esteve, passou e que vem de Deus. A primeira grande ação que nós devemos fazer é o estudo. Estudar a doutrina. Pega a Bíblia, o Novo Testamento, então, já que você não, a princípio não está, acha que não está preparado para pegar a doutrina, né? Comece. Pega um romance, um espírita, um livro, o estudo. Constante. Não é aquele estudo de... Quando foi a última vez que eu li? Está com 3 meses. Quando você voltar naquela marcaçãozinha, você não lembra mais o que tem mais no livro. É constância no estudo. O Wellington não tem um tempo. 10 minutos. Bote debaixo do braço. Faça como os evangélicos que andam com a Bíblia debaixo do braço. Na parada de ônibus, abre e dá uma lida. No breakzinho, na paradazinha do café, abra, leia. À noite, antes de dormir, faça a prece, leia. Não há desculpa para dizer que não pode ler. Meia página. Quanto tempo a gente leva no Facebook, Instagram, WhatsApp? Faça uma grande palavra me fugiu, né? Quando você vai fazer um jejum. O jejum é uma... Me ajudem, por favor, eu esqueci mesmo. Né? Um sacrifício. Faça um grande sacrifício. Pronto, dever de casa. Como se fosse eu, possível de passar dever para os outros. Troque 10 minutos de redes sociais por uma leitura do Evangelho. Combinado? Pouca adesão. Mas é isso mesmo. Tentei, né? Tentei. Troque 10 minutos de Facebook, 10 minutos da novela. Hoje eu estava no almoço no meu local de trabalho. Todo mundo falando sobre o comendador que vai terminar hoje, né? Eu nem sabia que tinha. Todo mundo sabendo a vida do... Por que vai morrer, de que forma vai morrer. E a gente fala nisso e diz que não tem tempo para ler a palavra de Deus. Mas sabe tudo do comendador. Tudo do mexe-mexe. Tem uma novela nova? Mexe-mexe, vira-vira. É uma coisa assim, né? 10 minutos, sacrifício para ler a palavra de Deus. A segunda atitude que eu sugiro é que não basta que a gente faça o estudo, é fundamental que a gente faça a reflexão. Porque Allan Kardec, quando apresenta a doutrina, ele não diz que nós somos uma religião com dogmas. Somos? Não. Somos uma religião com axiomas. Há uma diferença de uma para outra.
O axioma permite que você leia, entenda, reflita e se posicione sobre aquele pensamento, sobre aquele princípio. E Allan Kardec nos diz, a doutrina espírita prega uma fé raciocinada. Então, se eu tenho que estudar, eu tenho que interagir, refletir sobre a palavra. Ok? A terceira atitude que sugiro é que nós tenhamos o hábito da vigília. Jesus disse, vigiai e orai. Da vigília. Que a gente crie o hábito de ficar sempre atento ao que nós pensamos, ao que nós eu lembrei do meu tempo de colégio, que a professora dizia, né, fazer todos os alunos todos em coro, né? E fazemos. Mas há um outro detalhe que a gente também tem que estar vigiando: os nossos desejos. Porque sempre focamos no que nós pensamos. Mas o nosso pensamento não surge do nada. De repente eu tive esse pensamento. De repente eu tive inveja de fulano. De repente eu desejei o que é do outro. Antes do pensamento há o desejo. Portanto, nós temos que fazer uma vigília também dos nossos desejos. Quando vier um pensamento, antes que ele se transforme em palavra e em ação, porque há uma sequência, que a gente pare e vigie, busque recuperar a origem daquele pensamento. Você vai encontrar a raiz no desejo. E a quarta ação de preparação para a evangelização: eu estudo, eu reflito, eu vigio a mim, não é aos outros, né? A mim, mas eu faço prece para pedir aos anjos da guarda, aos nossos guias e mentores espirituais, ao plano espiritual, ao nome que a gente quiser dar, que possa nos conduzir, que possa influenciar de forma positiva nesta caminhada que eu me propus como um evangelizador. A minha santa mãezinha dizia sempre o seguinte: meu filho, quando tiver um problema, reza no lombo, reze. A própria doutrina nos diz, a prece é um santo remédio, mas não pode ser simplesmente palavras ao vento, não é? Está na doutrina. É fundamental que eu tenha ação, iniciativa. Pedir por pedir, todo mundo pede. Merecer para merecer, tem que fazer valer. Então, para nós nos prepararmos para esse trabalho, o estudo é fundamental. Não posso falar sobre algo que não conheço. É fundamental que eu reflita. Não posso explicar aquilo que não sei explicar. Eu tenho que me vigiar, porque não posso alertar a um irmão se eu não tenho esse alerta em mim. E eu tenho que buscar forças na oração. Mahatma Gandhi, certa feita, foi buscado por uma senhora com um filho, e ao entrar, passou 15 minutos, vou botar 30 minutos numa fila, e quando chega para falar com Mahatma Gandhi, diga, minha filha, Mahatma, eu estou com meu filho, e eu quero que o senhor fale com ele. Ele come demais açúcar. Eu quero que ele deixe de comer açúcar, porque faz mal. Mahatma olha para o menino e disse: minha filha, volte daqui a 15 dias. Mahatma, né? Ela pegou o menino e foi embora. 15 dias volta, pega 30 minutos de fila novamente, chega para ele. Mahatma, sou eu, aquela senhora de 15 dias atrás, trouxe o meu filho. Eu quero que o senhor diga para ele que não coma açúcar,
tanto açúcar, faz mal à vida, à saúde. Minha filha, espere aqui um minuto. Pegou a criança, foi, com um minuto volta com o menino. A senhora estranha, eu também estranharia. 15 dias para falar um minuto, não faz sentido. E ela pergunta, Mahatma, o senhor pediu que eu fosse embora e voltasse depois de 15 dias. E o senhor leva um minuto para falar com o menino que não pode comer tanto açúcar. Por quê? Mahatma olha para a mulher e disse, porque há 15 dias eu comia muito açúcar. Eu acho tão sublime essa história. Como é que eu posso dizer da graça de Deus, da alegria que é a boa nova, da esperança que nós temos com a passagem da morte, se eu não vivo isso, eu não tenho isso como crença, né? Eis a necessidade, portanto, de nós termos a vigília, a prece, o estudo e a reflexão. E nós podemos levar o Evangelho para tanto canto, com a palavra, que é o mais comum, né? Com os atos e com o pensamento. Não sei se vocês já passaram pela experiência de você, em casa, né? Como disse ele, quando for orar, vai para um cômodo e fica sozinho. E ora em silêncio, né? E você mentalizar alguém que precisa, não necessariamente precisa de dinheiro, algo material, mas precisa de um conforto, de uma esperança, de uma palavra de alento, de sentir algo que anime. E você mentalizar aquela pessoa e fazer uma prece espontânea, com todos os erros que a gente tem, sem saber falar bonito, sem saber os sinônimos, as palavras mais eloquentes. Em pensamento, você está promovendo a boa nova. E para finalizarmos, uma última pergunta, né? Qual é o campo da evangelização? Eu acho que fica muito claro, né? Pelo menos assim para mim, né? Porque eu já estou falando tanto disso, então fica claro para mim. Todo canto é canto para a gente evangelizar. Lembra do café da manhã, do comercial de margarina, que a gente não tem em casa? O café da manhã, que não é de margarina, é um grande ambiente propício à evangelização. Na nossa casa, Madre Teresa de Calcutá diz algo muito interessante. É muito fácil a gente amar quem está distante. Difícil mesmo é amar quem está perto. Cada um de nós, presumo, que tem uma experiência como essa. A minha mãe, quando nós saíamos e voltávamos para testá-la, dizíamos assim, mãezinha, a senhora sentiu falta da gente, saudade da gente? Ela dizia, filho, uma saudade aliviada. É tão bom a gente amar quem está longe, né? Agora ali, todo dia, no perrengue, cara feia, você persistir ali na oração, persistir tentando levar algo de novo na vida de alguém, não é para todo mundo, é bem difícil. Para encerrar uma historinha, né, eu ia para uma casa espírita fazer uma conversa. Eu não sou palestrante, uma conversa como esta. E eu parei o meu carro no sinal ali que dá entrada no Cambeba. Naquela penumbra, onde tem ali logo à frente um centro comercial, São Luís e tal. E passa um senhor na frente dos carros com uma faixa. Pela roupa, ele devia estar vindo do trabalho. Era 6h30, mais ou menos. Mas eu lembro demais, eu não sei o nome dele, vou chamá-lo de José. E ele passa com a faixa e um sorriso, mesmo na penumbra, que era reluzente. Presumo também que ele seja um evangélico, porque na faixa dizia, Jesus te ama. Porque é uma frase que a gente tem um certo, muito embora a gente queira ouvir, a gente não fala.
Porque pode ser que as pessoas não entendam bem. Pode achar piegas. E você dizer, Jesus te ama. Deus está com você. Tem um poder enorme. Mas a gente não diz. Porque pode mexer em susceptibilidades, né? Jesus te ama. Eu, como bom espírita, olhei e disse, mas ele não está sozinho não. A igreja dele está todinha aí. A pessoa não vai fazer isso sozinha, não. Eu vou retardar a minha saída e ver quantas pessoas estão com esse senhor aí puxando a faixa. Retardei, e quando fui vendo, ele recolhendo, ele tinha amarrado a extremidade da faixa em um poste. E a outra ele puxava no meio da faixa de pedestre para dizer, para mim e para tantos outros, Jesus te ama. Eu não sei quantas pessoas ele impactou naquela noite. Não sei. Mas eu digo para vocês que a mim foi de uma profundidade aquela ação dele, que até hoje, passado já, quanto tempo? 5 anos, eu ainda vejo, sinto, me emociono e faço questão de falar para as pessoas do seu José. Este é um evangelizador. Talvez pelo cansaço, sozinho, que só sobra para a gente, né? Não renegou o trabalho. E falou para desconhecidos, correndo o risco de alguém acelerar um pouco e atropelá-lo, de ser mal compreendido, um tolo, um abestado. Ele não poderia? Com certeza ele correu esse risco. Mas independente dos problemas, independente das consequências que aquele ato poderia gerar para ele, ele estava firme no propósito de evangelizar. Findo essa nossa conversa, meus irmãos, tentando deixar para vocês uma palavra de ânimo. Presumo, pelo menos essa foi a minha intenção aqui, de deixar claro, de forma simples, não simplória, mas de forma simples, que mora em cada um de nós uma semente de um evangelizador em potencial. Nós sabemos que a seara é muito vasta. É muito vasta. Basta pararmos aqui 1 minuto e mentalizar quantas pessoas no nosso convívio, quantas famílias estão desarmonizadas. Quantos irmãos precisam de um pouco de atenção? Quantos lugares precisam de luz, paz, alegria, amor? Lembra de São Francisco? E nós temos essa oportunidade simples, dentro dos nossos poderes, dentro das nossas possibilidades. Deus nos dá o cobertor conforme o frio, ou é o inverso? Deus nos dá o frio conforme o cobertor que temos. Não é assim? Por que Ele faz isto? Porque se você não pode aguentar um frio grande, eu vou dar um friozinho que o seu cobertor aguenta. Deus nos coloca várias possibilidades de trabalho dentro das nossas condições. Este é um trabalho de um espírita cristão. Faltam 2 minutos. Pronto, né? Bom, acabou. Muito obrigado. Alguém quer rapidinho fazer alguma... para eu poder aprender, né? Só falei. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa nossa conversa, para alguns, possa ter sido uma preparação para um momento de evangelização que teremos agora, que é o passe.